Olá pessoal, meu nome é professora Larissa e eu vou gravar um vídeo agora aqui a pedido dos meus alunos, né? Eles ficaram com dúvidas em algumas questões do simulado que foi aplicado e eu resolvi postar aqui no canal porque assim pode ajudar outros estudantes que estejam se preparando para o Enem, tá certo? Vamos lá então, bora começar? E aí, se puderem, se inscrevam nos canais cujos links estão abaixo, deixem suas dúvidas, seus comentários, lá tem outras coisas bem legais, né? Para nível de Enem, para nível de graduação também. Para quem gosta de alguns assuntos um pouco diferentes, vocês vão encontrar material interessante lá, tá bom? Bora lá. Correção de questões modelo Enem. A primeira questão, então, lá do simulado, associada à biologia, falava de fotossíntese. O efeito fotoelétrico é a ejeção de elétrons de um metal ou um semicondutor quando sua superfície é exposta à radiação com frequência acima de certo valor característico do metal. Esse efeito é observado, por exemplo, quando uma superfície metálica ou semicondutora é iluminada com luz numa certa faixa de frequência e elétrons ligados aos átomos são promovidos a elétrons livres, capazes de conduzir corrente elétrica. A figura a seguir destaca a faixa do visível do espectro eletromagnético em escalas de frequência e de comprimento de onda. Está aqui, portanto, a imagem da questão, né? Mostrando aqui o espectro, aqui o comprimento de onda e a frequência. Admitindo-se que durante a fotossíntese, processo de conversão de energia luminosa em energia química, acontece efeito fotoelétrico com radiação eletromagnética na faixa do visível, os fótons que apresentam maior facilidade para remover elétrons da clorofila são da luz de cor. Olha só, é uma questão de nível fácil, embora o assunto seja um assunto difícil, tá? Quem se lembra lá da primeira série do ensino básico ou do sexto ano do ensino fundamental, deve lembrar que as plantas utilizam preferencialmente os comprimentos de onda nas regiões do azul e do vermelho, porque existe um espectro de absorção muito mais eficiente nessa região, tá? Se você ilumina uma planta com luz monocromática verde, a tendência é que ela morra, porque ela não vai conseguir realizar o processo fotossintético, uma vez que a cor verde é exatamente a cor que ela vai refletir, né? Por isso a folhinha é verde. Então, o verde aí a gente já descartaria como alternativa sumariamente falsa, né? É uma questão de nível fácil, mas a gente vai ampliar esse tópico sobre fotossíntese, porque outras questões podem abordar esse assunto e é um assunto relativamente difícil, tá bem? Vamos lá. A questão já mencionou para nós que a fotossíntese é um processo de conversão de energia luminosa em energia química, certo? Então vai converter, vai transformar energia luminosa numa espécie de composto orgânico útil ao desenvolvimento e manutenção da vida do ser autotrófico. É um processo autotrófico porque é um processo que acontece em seres vivos capazes de produzir o próprio alimento, o que lá na ecologia nós chamamos de produtores. Eles representariam aí o nosso primeiro nível trófico numa cadeia alimentar, por exemplo, certo? A glicose aqui está aparecendo como exemplo de matéria orgânica que é produzida decorrente do processo de fotossíntese. A fotossíntese acontece no cloroplasto, uma organela citoplasmática presente nesses indivíduos autotróficos, caso eles sejam eucariontes, né, portadores de membrana nuclear verdadeira. O cloroplasto, ele é composto por uma membrana externa, membrana interna, tilacoides e aqui o estroma. A fotossíntese vai acontecer na membrana dos tilacoides e também aqui no estroma, certo? Na membrana dos tilacoides vai acontecer o que a questão associou ao efeito fotoelétrico, porque é na membrana dos tilacoides que acontece o que nós chamamos de fase fotoquímica da fotossíntese, ou fase clara, como alguns livros tratam, tá bom? No estroma vai acontecer o que a gente chama de fase enzimática. Os livros costumam tratar como ciclo das pentoses, ciclo de Calvin, fase escura, é tudo a mesma coisa, tá certo? Então, a fotossíntese acontece nos cloroplastos. Aqui, a reação básica de fotossíntese, né? A associação de gás carbônico e água na presença de clorofila e luz pode promover aí a produção de composto orgânico e liberação de oxigênio para a atmosfera. Muito importante pensar que esse oxigênio que é liberado na atmosfera, ele é proveniente da água, tá? E não do gás carbônico, como muitas pessoas possam pensar. Aqui a fórmula com um pouco mais de detalhe, então 12 moléculas de água associadas a 6 gás carbônicos na presença de energia luminosa e também da clorofila, há que se formar um composto orgânico, nesse exemplo é a glicose, que é uma hexose, né, composto orgânico aqui de 6 carbonos, liberado também água e 6 moléculas de oxigênio, certo? Então, como a gente estava dizendo, a fotossíntese se subdivide em duas grandes fases, fase fotoquímica e fase enzimática. A primeira, popularmente chamada de fase clara, acontece na membrana dos tilacoides.
A segunda, chamada de fase escura, pelos livros, ou de ciclo das pentoses, ou de ciclo de Calvin, acontece no estroma do cloroplasto, correto? A fase clara, ela pode acontecer de dois modos. Pode acontecer por meio da fotofosforilação cíclica ou da fotofosforilação acíclica. Nesse primeiro caso, o próprio nome já diz que é cíclico, né? O objetivo fundamental é produzir ATP. Então, aqui, na verdade, a radiação luminosa incide sobre a clorofila, excita os elétrons são, então, perdidos, se tornam livres, conforme a questão mencionou, né? Passarão por uma cadeia transportadora de elétrons, na sequência por receptores de elétrons, e são, então, conduzidos novamente à clorofila que os havia perdido. Durante o processo em que esses elétrons estão sendo transportados, ocorre a produção do ATP, que é o trifosfato de adenosina, certo? É o modo pelo qual as células armazenam energia. Agora, na fotofosforilação acíclica, a situação é um pouco diferente. Os elétrons perdidos pela clorofila não retornam para ela, mas na verdade serão úteis para produzir o NADPH2, aqui, nicotinamida adenosina difosforada, esse nome é super difícil, e também ATP. Além disso, é liberado o oxigênio para a atmosfera, certo? Esses dois produtos de cima, produtos finais da fotofosforilação acíclica, serão úteis lá na fase escura, lá na fase enzimática do processo de fotossíntese, correto? Aqui, para elucidar o que a gente comentou, olha só, a molécula de água aqui vai ser quebrada durante o processo, eu vou mostrar como, e aí vai liberar, então, o oxigênio que irá para a atmosfera. O oxigênio, portanto, é oriundo da fotólise da água, fotólise. Lise é quebra, foto é luz, quebra da água através da luz, certo? Ou por meio da luz, né? Aqui, de modo mais didático, a fotofosforilação cíclica, para a gente conseguir compreender. Então, a radiação luminosa aqui incide sobre a clorofila, eu estou chamando de fotossistema 1, ou P700, tá bom? Nós vamos trabalhar com dois tipos aqui. E aí os elétrons dessa clorofila, portanto, se tornam energizados e são perdidos. Passam por um receptor de elétrons, que é a ferridoxina, na sequência por uma cadeia transportadora de elétrons. Aqui, nesse momento, o ADP é convertido em ATP, então, portanto, há geração dessa molécula de energia, certo? Novamente passando por receptores de elétrons, do tipo aqui plastocianina, esses elétrons são devolvidos à clorofila. Portanto, percebam que é um sistema cíclico. Aqui, ó, né? O elétron sai da clorofila e volta para a clorofila, com o objetivo principal de produzir ATPs. Na fotofosforilação acíclica, não assustem com o esquema, esse é um esquema em Z, para a gente compreender o processo, esses elétrons não retornam para a clorofila de origem, tá? Vamos entender como que acontece. A radiação luminosa incide sobre a clorofila, eu estou chamando aqui de fotossistema 2, ou P680, se tornam energizados e são perdidos. Acontece que essa clorofila vai ficar instável sem esses dois elétrons. Então, ela arranca esses dois elétrons da manganoproteína, que, por sua vez, os arranca da molécula de água. Então, quebra a molécula de água para retirar dela os elétrons que foram perdidos. Esse fenômeno a gente chama de fotólise da água. Certo? Ao quebrar a molécula de água, a gente forma aqui a gente tem a liberação de 2 hidrogênios com carga positiva e meia molécula de oxigênio, meia molécula de O2, estão vendo só? Então, a cada 2 águas, um O2 será liberado para a atmosfera, correto? Bom, esses elétrons perdidos pela clorofila aqui vão passar por uma cadeia transportadora de elétrons, estão vendo aqui os citocromos? Onde haverá também a produção de ATP. A gente converte a ADP em ATP. Contudo, antes que esses dois elétrons tenham acesso ao fotossistema 2, a outra clorofila, essa clorofila, a fotossistema 1, perdão, essa clorofila do fotossistema 1 recebe fótons e também perde esses dois elétrons. Mas não vai fazer diferença, porque ela perde 2 e estão chegando outros 2, tá bem? Elétron é indistinguível, né? Então não vai fazer diferença. Esses dois elétrons aqui vão passar por receptores de elétrons e vão ter acesso aqui à molécula de NADP, aliás. Esse NADP recebe esses dois elétrons, se torna negativo e consegue, portanto, recolher esses hidrogênios que foram libertados da fotólise da água, se transformando em NADPH, ou NADPH2, tá bem? Então, esse NADPH e os ATPs que são produzidos na fase clara serão utilizados lá na etapa fotoquímica, correto? Para a produção de composto orgânico. E o oxigênio oriundo da fotólise da água é liberado para a atmosfera e é útil aí a respiração dos indivíduos aeróbios, né, que respiram na presença de oxigênio. E finalmente a gente chega à nossa questão. Lá estava perguntando qual seria o comprimento de onda que teria mais efeito aí no sentido de liberar esses elétrons.
Observem que aqui a gente tem o espectro, né, do visível, estão vendo só? O percentual de absorção da clorofila B e da clorofila A, que são os fotossistemas que a gente chamou lá no nosso exemplo. E eu quero que vocês observem o seguinte, para poder arrancar aqueles elétrons da clorofila, observem que a luz azul tem uma taxa de absorção muito maior, um percentual de absorção muito maior do que as outras cores que foram citadas. Assim como para a clorofila A, isso está associado ao vermelho. Lá nas nossas alternativas, nós não tínhamos a opção do vermelho, mas tínhamos a opção do azul. Portanto, o que teria maior efeito no sentido aí de promover o transporte e liberação dos elétrons no processo de fotossíntese seria a cor azul, tá certo? Então, questão de nível fácil, mas que vale a pena a gente resgatar alguns conteúdos aqui. Para não ficar com o processo fotossintético pelo meio do caminho, vamos falar rapidinho da fase escura ou fase enzimática, né? A fase enzimática não depende diretamente da luz, mas ela depende dos produtos aqui, do ATP e do NADPH2, produzidos na fase clara, certo? Essa fase enzimática é chamada também de ciclo das pentoses ou ciclo de fixação do carbono, enfim, tá bom? E ela é dependente de uma enzima chamada rubisco, que vai associar o gás carbônico atmosférico a moléculas presentes no estroma do cloroplasto, com a função final de produzir um composto orgânico que servirá aí a manutenção da vida do ser produtor, do ser autotrófico, tá bom? Não assusta, parece difícil, mas não é. Na verdade, esse diagrama aqui é um dos melhores que eu já encontrei aqui em termos de nível básico, para a gente compreender ciclo de Calvin, ou ciclo da fixação do carbono, ou fase enzimática, né? No estroma do cloroplasto, a gente vai encontrar uma enzima um composto chamado ribulose bifosfato, ARUBP. Existem 6 moléculas de RUBP no estroma do cloroplasto. Cada RUBP contém 5 carbonos, certo? Então, observem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. São 6 RUBPs, né? Então, são 30 carbonos no total. Cada RUBP tem 5 carbonos. Com o auxílio da enzima rubisco, vai haver a incorporação de 6 moléculas de gás carbônico a essa RUBP. Cada RUBP recebe um gás carbônico, certo? Então, se cada RUBP tinha 5 carbonos, agora vai ter 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Tinha 5. Com mais um daqui, 6. Então, eu passo a ter 6 moléculas com 6 carbonos cada uma. Só que essa molécula fica instável e ela se parte ao meio, exatamente ao meio. Se eu tinha 6 moléculas de 6 carbonos e elas se partiram ao meio, agora a gente tem 12 moléculas de 3 carbonos cada uma. Um composto, então, que a gente chama de fosfoglicerato, tá bom? É esse aqui, ó. Esse fosfoglicerato vai ser, então, fosforilado, ele vai receber fósforo, por isso o ATP é importante, lembra o ATP produzido lá na fase clara? 12 ATPs fornecerão fósforo para cada uma dessas 12 moléculas de fosfoglicerato. 12 ATPs são, portanto, convertidos em 12 ADPs. Lembra do NADPH? Ele vai servir para reduzir o fosfoglicerato. 12 NADPHs fornecerão hidrogênios para o fosfoglicerato, então se transformarão em NADP+, certo? E aí, depois de fosforilado e de reduzido, o fosfoglicerato se transformará em gliceraldeído 3-fosfato. Então, eu passo a ter 12 gliceraldeídos 3-fosfato. Dessas 12 moléculas, 2 saem do sistema e vão se unir para formar um composto orgânico, por exemplo, a glicose. Fácil de entender, né? Cada uma tem 3 carbonos, com 2 aqui, seriam 6 carbonos, a glicose é uma hexose, tem 6 carbonos, né? As 10 moléculas que permanecem no ciclo, estão vendo? Os 10 fosfogliceraldeídos que permanecem no ciclo irão regenerar a ribulose. Então, essas moléculas serão fosforiladas e vão regenerar a ribulose. A matemática aqui é tranquila, pensa, olha, eu tenho 10 moléculas de 3 carbonos cada uma. Então, 10 vezes 3, 30 carbonos. 30 dividido por 6 vai dar 5. Estão vendo só? Então, eu regenero a ribulose. Essas moléculas aqui de gliceraldeído se rearranjam, são fosforiladas, né, recebem fósforo, e novamente regeneram a ribulose bifosfato, mantendo o ciclo ativo, correto? Então, assim, a gente finaliza esse ciclo de fixação de carbono e também a fotossíntese, correto? Só para a gente não deixar o assunto no meio do caminho. A outra questão que trouxe dúvida estava associada a pirâmides ecológicas. Ecologia é 30% da prova do Enem, então é muito importante a gente discutir isso aqui. As pirâmides ecológicas de número, de biomassa e de energia compõem um instrumento de representação de alguns aspectos de cadeias alimentares.
A seguir está representada uma cadeia alimentar composta de organismos que vivem no ambiente marinho. Nessa cadeia, o fitoplâncton, o crustáceo, o pinguim e o leão marinho representam, respectivamente, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto níveis tróficos. Muito importante a informação dessa questão quando ele menciona que se trata de um ambiente marinho, tá bom? Vamos lá. Uma professora pediu que seus alunos utilizassem uma pirâmide de biomassa para representar essa cadeia. O aluno que fez corretamente o exercício disse que, então observa, ela quer uma pirâmide de biomassa, tá bom? A gente vai passar aqui pelas pirâmides várias, mas a gente vai chegar nessa de biomassa para então elucidar a questão, tá certo? Vamos começar aqui com as pirâmides de energia, são as mais tranquilas de entender. Cair pirâmide de energia no Enem significa questão que você tem que acertar, porque é uma questão de nível fácil na maioria das vezes. As pirâmides de energia têm sempre o mesmo formato, então sempre com base larga e ápice curto. Por quê? Porque a quantidade de energia presente nos níveis tróficos ela é perdida ao longo da cadeia alimentar. O fluxo de energia ele é unidirecional, ele é perdido à medida que a gente aumenta o nível trófico. Por quê? Imagina que essa planta absorveu energia luminosa, né, para fazer o processo fotossintético. Imagina que ela tenha absorvido toda essa quantidade de energia, toda essa barrinha aqui em verde escuro. Só que essa planta, ela vai precisar usar uma parte dessa energia para sobreviver. Ela respira, ela irradia calor para o universo, né, enfim. Uma parte dessa energia é utilizada. E só aquilo que ela não usou, que ela não gastou, é que ela deixa disponível para o nível trófico seguinte. Então, de toda essa energia que ela absorveu, ela deixou para o nível trófico seguinte apenas esse tanto. Então, quando o gafanhoto come a planta, ele não vai conseguir toda essa barra de energia, ele consegue um pouco menos, porque a própria planta utilizou uma parcela dessa energia. Para o gafanhoto vale o mesmo raciocínio. Ele também vai perder, ele vai consumir uma parte dessa energia, deixando para o nível seguinte uma parcela ainda menor. Então, quanto mais elevado o nível trófico, menor a quantidade de energia disponível ao longo da cadeia alimentar. Certo? Pirâmide de energia sempre com base larga e ápice curto. Questões de pirâmide de energia normalmente são de nível fácil no Enem. Outro tipo de pirâmide são as pirâmides de números. Também são fáceis, só que essas não têm o formato padrão. Cada pirâmide vai depender do que você está analisando, tá bom? A pirâmide de números considera a quantidade de indivíduos. Então, observa aqui, ó, uma árvore alimenta 200 insetos que alimentam 3 sapos. Observem que aqui a base é bastante curtinha, né? E o meio aqui é mais largo. Vai depender sempre do tipo de problema que você está analisando. Embora seja um tipo de pirâmide muito fácil de entender, é também fácil de confundir, tá? Para criar questões que deixam aí a cabeça viajar, né? Na confusão e você acaba errando, errando até devido à simplicidade do tipo de questão, do tipo de análise, tá? Aqui para vocês verem que essas pirâmides de números podem ser dos mais diversos formatos possíveis. Observe no caso A, a gente tem capim, gafanhoto, sapo. 5.000 plantas de capim alimentam 300 gafanhotos que alimentam 30 sapos. Ficou até semelhante à pirâmide de energia, né? Nesse outro caso, olha, eu tenho que uma árvore alimenta 700 lagartas que alimentam um pássaro. Então, olha, base muito fina, o meio mais largo e aqui o ápice relativamente maior que a base, né? Então, as pirâmides de números podem assumir muitos formatos, sempre depende do que você está analisando. E para a gente compreender a proposta do nosso problema, a gente vai precisar entender um pouquinho sobre produtividade primária. A gente tem a PPB e a PPL. Produtividade primária bruta e produtividade primária líquida. A bruta é toda a quantidade de energia que aquele indivíduo que faz fotossíntese conseguiu converter em massa, né? Ele conseguiu absorver e converter em composto orgânico, em tecido para o corpo dele, por exemplo. A PPL é a energia que realmente fica disponível para o nível seguinte. Lembra que uma parte da energia os indivíduos gastam, por exemplo, com a respiração? Então eu preciso descontar. É como se eu recebesse o meu salário, aí eu recebo meu salário todo. Daí eu tiro uma parcela para pagar as contas do mês. O que sobra é a minha PPL, né? Vamos pensar assim. No meu caso não está sobrando muita coisa não, mas tá bom. Então olha só, a PPL, ela é então a produtividade bruta menos o que foi gasto, tá certo? Menos a respiração, esse R de respiração. Aqui nesse exemplo acho que fica tranquilo da gente entender, olha. Toda essa barra é a produtividade bruta.
tudo que a planta, por exemplo, ou a alga conseguiu absorver de energia luminosa. Esse verde mais claro é o que foi consumido, esse verde mais escuro aqui é o que foi consumido, por exemplo, durante a respiração. Estão vendo? Perdas devido à respiração. O que ficou para o nível trófico seguinte só essa barrinha mais clara. Então, o consumidor primário adquiriu essa parcela de energia. Só que ele também vai perder uma parcela dessa energia durante o processo de respiração. Então, ele perde, por exemplo, essa parcela aqui. O que fica é só esse restante para o nível trófico seguinte. E esse raciocínio pode ser usado ao longo de todos os níveis tróficos, correto? Então, a produtividade bruta é tudo que é absorvido em termos de energia luminosa pelo produtor. A produtividade líquida é o desconto que se faz em relação àquilo que foi gasto, certo? Eu pego a produtividade bruta, desconto o que foi gasto e eu tenho produtividade líquida, tá bem? E aí observem que na letra A a gente tem então uma pirâmide mostrando essa relação que a gente está comentando entre energia e produtividade. A produtividade primária líquida ela é relativamente maior nos ecossistemas marinhos do que nos ecossistemas de terra firme. Isso ocorre porque os produtores, por exemplo, o fitoplâncton, que é o da nossa questão, né, que está mostrado nessa foto aqui também, o fitoplâncton eles têm um crescimento muito rápido e eles acumulam pouca matéria orgânica em seus corpos. Eu vou ter uma quantidade de indivíduos maior, né, mas cada indivíduo ele cresce muito rápido, ele não tem tempo de acumular matéria orgânica no seu corpo. Então, a biomassa deles é muito pouquinha, certo? Então, normalmente, uma pirâmide de biomassa, considerando um ecossistema marinho, ela vai ter uma base muito curta, porque os indivíduos que representam o fitoplâncton, eles não têm tempo hábil para acumular matéria orgânica, eles têm um crescimento muito rápido. Crescem rapidinho, são comidos, crescem rapidinho, são comidos, enfim, né? Em uma floresta, que é um caso inverso, as árvores elas crescem muito lentamente, então elas têm muito tempo para acumular matéria orgânica nos seus troncos. Daí uma pirâmide de biomassa num ecossistema terrestre, ela vai ter uma base larga, tá bem? Então, costuma ser pegadinha do Enem esse tipo de questão. Lá no nosso caso, portanto, a nossa resposta seria a letra D, né? A base da pirâmide deve ser mais estreita do que o retângulo do nível trófico seguinte, pois a biomassa presente no fitoplâncton é menor, embora seja capaz de sustentar todo o ecossistema, porque absorve uma quantidade de energia grande, mas não tem tempo útil de gastar toda essa energia. Então, a ppl no fitoplâncton, ela é bastante alta, né? Aqui um outro exemplo, só para a gente comparar um ecossistema terrestre com o marinho, olha só, fitoplâncton, zooplâncton, peixes. Aqui, plantas, insetos, sapos. Percebem que aqui, então, a base ela é mais curta? Então, o fitoplâncton tem crescimento muito rápido, não há tempo suficiente para incorporar biomassa. Por isso, em pirâmides de biomassa, se eu estiver tratando de um sistema aquático, sistema marinho, normalmente a base é mais curta, tá certo? E aí, só rapidinho falar da produtividade secundária líquida, né? É a quantidade de matéria orgânica que fica armazenada no corpo de um herbívoro num determinado intervalo de tempo. É produtividade secundária porque é o segundo nível, é o consumidor aqui de primeira ordem representando o segundo nível trófico, né? O primeiro nível trófico seria, portanto, aqui o produtor, o segundo nível trófico o herbívoro, certo? Para a gente compreender essa história de produtividade e até ilustrar parte do que a gente discutiu até agora, olha esse exemplo. Com 1 tonelada de feno, a gente alimenta um bezerro ou 300 coelhos. A quantidade de carne produzida ao final desse feno vai ser a mesma, se eu considerar todos os 300 coelhos, é apenas um bezerro, certo? Mas os coelhos, eles estarão prontos para o abate em 30 dias, enquanto o bezerro precisa de 120 dias. Assim, a produtividade secundária líquida nos coelhos ela é 4 vezes maior que os bezerros, certo? Olha para vocês terem uma ideia, olha, um bezerro de 500 quilos, se eu considerar aqui um bezerro de 500 quilos, ele equivale a 300 coelhos, então vai ter 500 quilos do mesmo jeito. Aqui o consumo diário de feno é de 8,3 quilos pelo bezerro e de 33,3 quilos pelos coelhos. O feno dura 120 dias para o bezerro e 30 dias para o coelho. O ganho de massa no bezerro é de 900 gramas ao dia, então um crescimento bem lento, né? Se a gente for considerar este exemplo. Aqui nos coelhos, 3,6 quilos dia. Ganho de massa com 1 tonelada de feno, 109 quilos. Para os 300 coelhos, né, somados, também os 109 quilos. Perda diária de calor, 20 mil calorias no bezerro, 80 mil calorias para os coelhos.
Então, aqui a produtividade secundária líquida de coelhos é 4 vezes maior que a do gado bovino. O cálculo de produtividade leva em conta que, com a mesma quantidade de alimento, os coelhos ficam prontos para o abate em 1/4 do tempo, se a gente considerar o gado, tá bem? Eu fico por aqui com vocês, o objetivo eram essas 2 questões. Eu volto com mais 2 questões no nosso próximo vídeo, e aí a gente tira as dúvidas, então, que ficaram sobre o simulado, tá certo? Espero que tenham gostado. Desejo muito boa sorte no Enem para todos vocês, e a gente se vê no próximo vídeo.